Olá, aqui quem vos fala é o professor César dos Santos Moraes, área do conhecimento matemática. E hoje estarei falando com vocês sobre porcentagem e proporcionalidade, aula dirigida aos 8º anos. Pois bem, como objetivos dessa aula, vamos compreender o significado de porcentagem e calcular porcentagens a partir da noção de frações. Então, estudante, pense. O que você sabe sobre porcentagem? Você já viu esse símbolo com duas esferas e uma barra em algum lugar? E o que será que ele representa, hein? Vamos descobrir na aula de hoje. Mas nada melhor do que começar uma aula com uma história. E eu vou contar um trecho de uma história do livro O Homem que Calculava. Essa história, o título dela, fala sobre a partilha de 35 camelos entre 3 irmãos. Pô, professor, mas 35 não é divisível por 3? Bom, vou contar para vocês a história de como se conseguiu dividir esses camelos de uma maneira justa. Pois bem, então iniciando, vou colocar aqui uma música árabe e começar a história. Vamos lá. Poucas horas havíamos que viajávamos sem interrupção, quando nos ocorreu uma aventura digna de registro. Encontrei ao pé de um oásis 3 homens que discutiam acalorosamente ao pé de um lote de camelos. Por entre pragas e impropérios gritavam possessos furiosos: "Não pode ser! Isso é um roubo! Não aceito!" Então, procurei informar-me do que se tratava. "Somos irmãos", esclareceu o mais velho, "e recebemos como herança esses 35 camelos. Segundo a vontade expressa de nosso pai, devo eu receber a metade, o meu irmão Ahmed Namir, uma terça parte, e o Harim, o mais moço, deve tocar apenas a 9ª parte. Não sabemos, porém, como dividir dessa forma 35 camelos. A cada partilha proposta, segue-se a recusa dos outros 2, pois a metade de 35 é 17,5. Como fazer a partilha se a terça parte e a 9ª parte de 35 também não são exatas? É muito simples, eu disse. Encarrego-me de fazer com justiça essa divisão, a se permitirem que eu junte aos 35 camelos da herança este belo animal que em boa hora aqui nos trouxe. Vou, meus amigos, fazer a divisão justa e exata dos camelos, que são agora, como vem, 36. Deves receber, meu amigo, a metade dos 35, isto é, 17,5. Receberás a metade de 36 e, portanto, 18. E nada tens a reclamar, pois é claro que saíste lucrando com essa divisão. Dirigindo-me ao segundo herdeiro, continuou: "E tu, Hamid Namir, devias receber 1/3 de 35, isto é, 11 e pouco. Vais receber 1/3 de 36, isto é, 12. Não poderás protestar, pois tu também saíste com visível lucro na transação." E disse por fim ao mais moço: "E tu, jovem Harim Namir, segundo a vontade de teu pai, devias receber uma 9ª parte de 35, isto é, 3 e tanto. Vais receber 1/3 de 36, isto é, 4. E o teu lucro foi igualmente notável. Só tens a agradecer-me pelo resultado." E concluiu com maior segurança e serenidade: "Pela vantajosa divisão feita entre os irmãos Namir, partilha em que todos os 3 saíram lucrando, couberam 18 camelos ao primeiro, 12 ao segundo e 4 ao terceiro, o que dá um total de 34 camelos. 34 camelos. Dos 36 camelos que sobravam, portanto, 2. Um pertence, como sabem, ao Bagdali, meu amigo e companheiro, e outro, por direito, a mim, por ter resolvido o contento a todos o complicado problema da herança." E aí, o que vocês acharam da história? Interessante, não? Você certamente, em algum momento, você já dividiu uma quantidade qualquer em partes iguais. Às vezes, você vai notar que a divisão ela não é sempre tão exata. Por exemplo, se eu pegar o número 9 e dividir em 3 partes, eu terei 3
em cada uma das partes. Ou seja, 1/3 de 9 é 3. Se eu for dividir em 3 pessoas, o número 9, 3 para cada um. Pois bem, professor, interessante. Vou mostrar aqui um exemplo, por exemplo, de fração. Porcentagem ela é uma fração de uma quantidade. Por exemplo, se você tem uma esfera e você dividir ela no meio, você tem 50% para cada lado. Ou seja, 100% é o total. 50% é a metade. Por exemplo, do lado esquerdo aqui eu tenho um quadrado dividido no centro. Várias unidadezinhas, mas a metade sempre é 50%. Ok? Pois bem, é interessante você expressar essa noção de porcentagem, você saber identificá-la de uma forma mais geral. O denominador de porcentagem é 100 por 100, porcentagem. Entendeu? Por exemplo, quanto que é 20%? O número 20% é o número 20 dividido por 100. 20 por 100. Ou 20%, se for mais fácil de você imaginar assim. Aqui eu tenho outros exemplos de porcentagem. Por exemplo, 2% é 2 por 100. 41%, 41 por 100. 129%, 129 por 100. E aí, o que vocês acham desse próximo exemplo? Será que a gente consegue resolver, professor? Claro, a gente tira de letra. 33 por 100, 33%. 25 por 100 é 25%. Muito bem, agora eu vou dar um outro exemplo para vocês, falando sobre população, tá ok? Então vamos supor que a gente está aqui na cidade da matemática, ó o nome da cidade, que interessante. E nessa cidade foram registrados 20 mil habitantes. De acordo com a pesquisa, 86% das pessoas dessa cidade não sabem ler. Nossa, quanta gente não sabe ler. E 14% apenas sabem ler. Muito bem. Que número representa esse total, professor, de 100%? Ou seja, eu quero saber quantos dos 20 mil, quanto que é 86% dos 20 mil e quanto que é 14% do 20 mil. De 100, por exemplo, eu tenho 100%, eu tenho 20 mil habitantes. Quanto que é 1% de 20 mil? Ok? Depois disso, eu multiplico esse 1% por 14, para eu saber quanto que representa 14%. E eu também posso multiplicar esse 1% por 86, para descobrir quanto que representa esses 86%. Nossa, professor, fácil assim? Pois é. Então, 1% de 20 mil são 200. 14%, 2.800. Então, a gente já tem metade do nosso problema. Olha só. Então, os 14% que sabem ler, eles representam 2.800 pessoas. E o restante são os que são analfabetos. Aqui, ó. 1% são os 200 vezes 86. Vai dar um total de 17.200 pessoas não sabem ler. Vou brincar um pouco com a calculadora. Vocês têm esse material, esse equipamento? Vamos fazer uma aulinha prática aqui. Vamos descobrir como calcular esses 20%, quanto que é 20% de 15 agora. Ok? Então, aqui eu vou pegar a calculadora e vou digitar dessa forma aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui na tela com vocês. Vamos fazer junto. 20 vezes 15%. Percebam que nossa calculadora, geralmente elas têm um botãozinho de porcentagem. Olha só que legal. Bem aqui, eu vou clicar nele. Percebam que fez a correção, ó. 20 vezes 15%, ou 0,15, se vocês precisarem pensar assim, igual a 3. Olha só que legal, pessoal. O resultado apareceu no visor da calculadora. Viram como é que é fácil? Beleza, pessoal. Então, nessa aula, nós vimos que a porcentagem é a fração de uma quantidade pelo denominador 100 e maneiras distintas de calcular a porcentagem, como no exemplo dos 20%. 20%.